Simples assim. E com o outro vídeo seria a mesma coisa, se a gente usasse esse vídeo como textura. Mas agora o que eu quero fazer é fazer todo esse processo de novo, para a gente conseguir fixar isso na nossa cabeça. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer disso tudo aqui uma pré-composição. Então como é que eu faço? Seleciono todos os layers que eu quero que estejam nessa pré-composição. Então eu clico aqui na transição 1. Eu não quero esse aqui porque esse aqui vai ser a minha textura do próximo. Então eu clico em transição 1, Shift, seleciono o último para selecionar todos eles, venho em Layer e venho Pre-Compose. E vou chamar isso de parte 1. De novo, mover todos os arquivos para essa nova composição e ajustar essa nova composição de acordo com o tamanho dos layers. Então clico OK. Pronto. A gente tem essa parte agora. Aqui. Agora, é até interessante ele mostrar isso aqui, porque a gente tem, ele fala para você, quando o Caps Lock está ativado, ele não dá um refresh no preview, quer dizer, ele não te mostra nada, mostra preto. Então, não é um erro, você simplesmente está com o Caps Lock ligado. Se você tirar o Caps Lock, ele vai te mostrar o que tiver embaixo. Pronto. Vamos fazer agora todo o outro processo novamente. Vamos pegar os layers, os vídeos que a gente não tinha adicionado e botar aqui na nossa timeline. Então, eu vou pegar essa cidade na noite, esse pássaro, jogar aqui e jogar esse aqui também. Pronto. Agora, de novo, sempre tem um que está fora do tamanho, então a gente pode clicar Ctrl Alt Shift G para ficar no tamanho certo. Vou tirar o som deles e agora o que eu quero fazer é criar um sólido para botar aqui. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é não encher seu projeto de sólidos diferentes que você não sabe o que eles querem dizer. Então, se você já criou um sólido e você vai usar ele para a mesma coisa agora, então você pode vir muito bem aqui na sua pasta de sólidos e jogar ele de novo aqui em cima. E pronto. E aí a gente não precisa ficar criando sólidos e sólidos e sólidos. Então, se eu jogo ele aqui, agora a única coisa que eu quero fazer é mudar a escala dele, que nem a gente fez no início. Então, eu vou clicar S para escala, tiro a correntezinha e clico aqui no meu Y, porque agora eu vou fazer uma transição na horizontal e boto aqui 33. Pronto. Fecho a minha correntezinha, duplico isso aqui 2 vezes, lembrando, Ctrl D e D. E aí eu vou botar um em cima com o nosso align. Então agora eu quero alinhar eles todos no topo. Cadê? Aqui, no topo. E eu quero botar um embaixo. Então alinhar ele lá embaixo. Pronto. A gente vem no do meio e eu quero só alterar um pouquinho o tamanho da escala. Clico S, tiro a correntezinha, venho aqui, clico, com a setinha para cima e para baixo eu posso alterar um ponto por vez, então eu vou um ponto para cima, clico Enter e a gente já preencheu esse espaço. Beleza, vamos lá mudar a cor deles para a gente conseguir se identificar melhor. Então eu venho aqui no meu Effects and Presets e vou sempre digitar de novo. Ele geralmente mantém aqui já o último efeito que eu estava usando, mas eu gosto de digitar de novo só para vocês se acostumarem a digitar o nome do efeito. Então, clico uma vez, o do meio vai ser o verde e o de baixo pode ser o azul. Então, clico no de baixo, clico 2 vezes no efeito e agora eu vou mudar a cor dele aqui. Então, eu venho aqui na corzinha azul. Ah, mas vamos supor que você, por exemplo, não tem essa tela de Effects and Controls. Então, você perdeu essa tela aqui e você não consegue adicionar o seu efeito. Como é que você faz? Não estou vendo meu efeito. Eu venho aqui em Window e venho aqui embaixo, Effects and Controls. É o que está faltando. Tá? Então, eu venho Effects and Controls e vai mostrar para você onde está o seu efeito. Beleza? Agora, a gente vai fazer a mesma animação que a gente fez no início. Então, a gente vai selecionar todos eles, clica no de baixo ou no de cima, Shift e clica no último que você quer animar. P. Então, vou clicar no reloginho agora para criar a animação. Venho com Shift pressionado até chegar no segundo. Clico de novo aqui para criar o keyframe
E agora vamos voltar para o nosso início e vamos arrastar ele para a direita. Com o Shift pressionado, para ficar retinho, ou ainda eu posso só mexer aqui no valor X para ir para a direita. Pronto. Então aqui a gente tem a nossa animação acontecendo. O que eu vou fazer vai ser selecionar isso aqui, pressionar F9 para ativar o Easy Ease. Vamos abrir nosso editor de gráfico. Seleciono só o último keyframe, tá? E puxo o nosso handle para trás. Então, de novo, relembrando, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando o tempo de desaceleração que o meu layer vai ter. Então, eu estou deixando a desaceleração dele muito mais lenta. Beleza. Agora eu quero fazer aquilo lá que a gente fez no início, que é dar o famoso offset. Então, eu quero que o vermelho entre primeiro. Então, eu vou nomear ele de novo. Clico em Enter, vermelho. O do meio é o verde. E Enter de novo. Esse é o azul. Vamos andar aqui 5 frames. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E agora a gente tem já essa animaçãozinha. Vamos agora botar os nossos vídeos de acordo com o que a gente quer. Então eu quero que o pássaro seja o primeiro. Se ele é o que está mais em cima, é o que ele vai aparecer. Então eu vou fazer aqui, ó, None, venho Alphabet. Depois eu quero que seja a cidade. Então a cidade eu vou botar aqui no meio, para ser o verde. Alphabet. E depois eu quero que seja a última cidade aqui. Então eu venho aqui, jogo para cima, clico None, Alphabet. Pronto. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só ajustar o nosso layer dentro desse recorte para que eu consiga ter uma coisa mais interessante do que um céu azul. Então eu quero esse pássaro aqui, por exemplo. Agora o segundo, eu quero a rua. E o terceiro tá legal assim, do jeito que tá. Pronto, agora a gente já tem os nossos vídeos sendo descortinados pelas nossas máscaras. Novamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso tudo aqui e vou dar um Ctrl+Shift+C, que é o nosso famoso Pre-Compose. Mas só mais uma vez aqui, ó, vem o Layer, vem o Pre-Compose, eu vou chamar isso de Transição 2. Mover todos os atributos e ajustar o tamanho da composição. Agora, de novo, a gente tem que isso aqui, ó, que ele está falando que o que tem lá dentro é maior do que 5 segundos. Então, a gente clica 2 vezes. E por que ele faz isso? Porque o tamanho dos nossos vídeos é maior. Então, a gente tem algumas formas de cortar o tamanho dos nossos vídeos. Como? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vem aqui para os 5 segundos, que eu sei que é aqui. Ou ainda, eu posso clicar aqui no meu reloginho. Se eu clicar nele, eu consigo ir para qualquer tempo que eu quiser. Então, se eu estiver aqui nos 15 segundos, por exemplo, eu clico no meu reloginho e vamos mudar isso aqui para 5. E ele vai para os 5 segundos certinho, que é onde eu quero estar. Agora, algumas formas de cortar o nosso vídeo. A gente pode arrastar o nosso vídeo até aqui no início. Então, eu vou com Shift, eu posso chegar certinho nos 5 segundos. Tá? Eu posso fazer, clicar Alt, colchete. Então, o Alt colchete vai cortar o nosso vídeo até lá. Ou ainda, eu posso clicar Ctrl+Shift+D para cortar o nosso vídeo ao meio. E depois deletar a outra parte. O Ctrl+Shift+D, você pode encontrar ele aqui, ó, em Edit, Split Layer, que é isso que eu estou usando. Que ele vai cortar o layer naquele pedaço. A única coisa desse Split Layer é que você tem que clicar Ctrl+Shift+D e depois ainda deletar esse outro pedaço de vídeo que tem aqui. Tá? Agora, você pode estar também se perguntando, como é que eu sei que está em 5 segundos? Está muito longe. Então, a gente chegou nessa parte. A gente chegou na parte agora que eu quero dar um zoom dentro da minha composição. Porque a sua composição já começa a ficar tão complexa que você precisa dar um zoom para ver os mínimos detalhes. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Aqui embaixo, a gente tem o zoom out e o zoom in. Diferente da rodinha que você usa para dar um zoom in na sua composição aqui, ó, no vídeo que você está vendo,
eu quero dar um zoom in aqui, ó, dentro da minha timeline. Então eu posso fazer isso aqui, ó, e chegar até frame a frame. Eu posso ver todos os frames que estão sendo utilizados na minha animação. Então eu venho até aqui. Ou ainda, eu posso usar o menos e o mais. Então, só que o menos e o mais, ele tem uma pegadinha. Que esse menos e o mais que você vai usar é o menos e o mais do seu teclado normal. O menos e o mais do seu teclado de números, ele vai ter uma outra função. Então a gente vai usar o menos e o mais aqui, o menos para dar zoom out e o mais para dar zoom in, tá? Então você vai clicando aqui, ó, clicando várias vezes e ele vai chegando até lá onde você quer. Então se eu chegar aqui, eu posso muito bem agora usar o Alt colchete, fecha colchete, trazer o meu vídeo para cá e fazer ele ficar certinho com o meu layer aqui. Só que eu quero que todos eles aqui de baixo façam a mesma coisa. Vou fazer um por um? Eu não vou. Então eu vou selecionar o verde, tá? E vou selecionar o meu último vídeo com o Shift, tá? Sempre para selecionar mais de uma coisa a gente usa o Shift. E aí eu posso fazer o Alt, fecha colchete, ou eu posso usar o Split Layer, que é o Ctrl Shift D, e clicar um Delete. Pronto. A gente está certinho nos 5 segundos. Agora, cliquei menos aqui para dar um zoom out, e agora eu quero fechar o tamanho dessa composição. Todos esses detalhes, gente, eles parecem muito triviais no início, parecem muito sem importância, mas é muito importante você, conforme você vai, você já ir organizando a sua composição. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu quero fechar até os 5. Então, da outra vez, para o primeiro exemplo, o que a gente fez? A gente foi em Composition Settings e mudou o tamanho aqui. Agora eu quero fazer de outra forma. Então eu vou clicar o N vai me trazer bem para onde está um frame depois da minha agulha. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, com o mais. Vou arrastar aqui, a minha composição aqui, ó, assim, para ficar certinho com os meus layers, tá? Então, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar, vamos dar um zoom out com menos. Eu vou clicar aqui, ó, nessa barra cinza, que é o que eles chamam de área de trabalho. Então, clicar com o botão direito nessa barra cinza, ele vai te abrir algumas opções. E a opção que a gente vai se concentrar agora é o Trim Comp to Work Area. O que ele está falando? Ele vai recortar aquela composição para o tamanho dessa área de trabalho. Então, eu vou dar um Trim Comp to Work Area. Pronto. E aí ele vai recortar, vai fazer a composição ficar daquele tamanho que eu quero. E pronto. É isso. Vamos fazer de novo, só para a gente ver como é que fica. Se eu dar um zoom out aqui. Pronto, assim. A gente pode usar essa ferramenta aqui também, ó, para dar um zoom in, zoom out na sua composição. E aí eu vou fazer clicar o botão direito aqui na minha área de trabalho, Trim Comp to Work Area. Então, se você for aqui em Composition Settings, ó, Composition Settings, você vai ver que está com 5 segundos. Clico OK. Beleza. Então, vamos voltar para o nosso Blending Modes. Agora, para a gente voltar de uma composição para outra, a gente vem aqui clicando na aba Blending Modes, que eu sei que é onde está essa transição 2. Agora, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez com a outra. Então, eu vou duplicar. Como é que a gente duplica? Ctrl ou Command D, 1, 2 vezes. E eu quero que a de baixo seja a proeminente. Então, eu vou mandar 5 frames. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou arrastar essa para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Vou arrastar essa para cá. E agora eu vou mudar a cor dos dois de baixo, como a gente tinha feito antes. Agora eu quero copiar a mesma cor que eu tinha lá, para manter uma unidade. Então eu vou vir aqui, ó, em parte 1, clico 2 vezes. E eu posso vir, clico nesse layer de baixo, venho em Effect Controls, tá? Aqui. Clico no meu fio e dou um Ctrl C. Vamos aqui para Blending Modes. Clico nessa transição de baixo. Ctrl V. E vamos fazer de novo com o roxo. Então, venho em parte 1. Venho a transição no meio. Venho no meu Effect Controls. Ctrl C. Volto na minha Blending Modes. Venho aqui, ó, Ctrl V. Pronto. Então, agora a gente tem, de novo, o mesmo tipo de transição. E agora, para finalizar, eu quero botar a minha textura. Então, eu vou ligar aqui, ó,
vou ligar minha textura e vou deixar o tamanho da minha composição. Então, como é que eu faço isso? Ctrl Alt Shift G, ou Ctrl Alt Shift H, ou ainda Alt F, Ctrl Alt F. Agora, a diferença dessa textura aqui é que a gente também não está vendo nada. Então, o que eu quero fazer? Vamos trabalhar de novo com os nossos Blending Modes para ver qual que vai ficar mais interessante. Então, Shift mais, e vou descendo até eu achar uma que esteja mais interessante para mim, que crie o ruído que eu quero. Então, como ela tem muito branco, eu quero trabalhar valorizando os pretos. Então, eu vou trabalhar numa dessas aqui. Se eu tiver nessa aqui, ele vai valorizar os brancos. Então, o branco vai ficar na tela. E eu não quero isso. Então, eu vou trabalhar com um desses pretos aqui. Então, vamos voltar aqui. Shift, mais. E eu gosto desse Color Burn aqui. Que a gente tem aqui agora a textura passando. Isso serve para quê, gente? Serve para mostrar que a textura pode ser tanto um vídeo quanto uma imagem. Então, qualquer coisa pode servir de textura. E aí, de novo, aqui no início, a gente está vendo a textura. Eu não quero ver essa textura. Como é que a gente faz? Vamos duplicar essa transição 2 aqui. Ctrl D. E vou trazer ela aqui para cima. Por que eu estou duplicando a mais de baixo? Porque ela é a primeira a aparecer. Então, se eu quero que todo o resto apareça, eu preciso que a primeira que aparece seja a forma de recorte. Então, eu vou duplicar, trazer aqui para cima e vou fazer Normal. Vou mudar para Stencil Alpha. E aí, pronto, ele vai recortar e a gente mantém a textura onde a gente quer.